olá, olá! Tudo bem com você? E vamos para mais uma chave poderosa. Hoje nós vamos falar sobre caminho e porta. Então seja muito bem-vindo ao canal, já chega clicando no sininho, já chega seguindo e vamos juntos transbordar, porque o mundo é abundante, o mundo é para todos. E eu transbordo, você transborda e assim o mundo fica um lugar muito melhor. E hoje a nossa chave tem tudo a ver com isso. Quando a gente está falando de caminho, a gente está falando de experiência, a gente está falando de ir para dentro, a gente está falando de autoconhecimento. Pensa comigo, o caminho ele vai te transportar para outro lugar, ele vai te levar a um outro lugar, ele precisa ser trilhado, ele precisa ser conquistado, ele precisa ser o quê? Você precisa partir de um ponto A para um ponto B para ir para um caminho. Quando a gente está falando de portas, a gente está falando de acessos, a gente está falando de passagem, a gente está falando de uma porta que na maioria das vezes é estreita e ela é individual. Na porta você passa sozinho, no caminho você tem ali pessoas com você. E por que o foco deveria ser em caminho, tá? A gente tem que testar portas, mas a gente tem que o quê? Viver caminhos. Porque para entrar num caminho, eu preciso testar uma porta. Mas na porta, você pode passar por ela e ficar muito tendencioso a voltar. Você pode passar por ela e querer fechar. Você pode passar por ela e, né? A porta, ela é um lugar muito fixo. O caminho não, ele é uma coisa ampla, ele é uma coisa abundante. Outras pessoas vão estar com você pelo caminho. Então, quando a gente está falando em caminho, a gente está falando o quê? Em sair de um aquário para ir para um oceano. A gente está dizendo que você tem muito mais possibilidades, você tem muito mais condições, você tem muito mais abundância. E no caminho, você precisa assumir responsabilidades. Porque no caminho você não pode voltar e fechar a porta, você não pode voltar e abrir a porta, você está no caminho, você está no passo a passo, você está na conquista. Então você precisa assumir responsabilidades. Você tem que saber lidar com a consequência. Se você testou aquela porta e viveu aquele caminho, você precisa saber o quê? Qual a consequência daquilo. E às vezes você vai ter que mudar o curso, às vezes você vai ter que mudar o caminho. Mas o que que você tem? Você tem uma mira, você tem um alvo. Então você sabe onde que você quer chegar. E aquilo ali não fica uma frustração, porque não é uma porta que eu abro e fecho, é um caminho que eu trilho, é um caminho que eu dou passo a passo, é um caminho que eu miro, é um caminho que eu coloco num alvo. E é muito comum a gente se frustrar com portas, porque a porta, eu quero passar pela porta e eu tô preocupada com quem vai passar por aquela porta, eu tô preocupada se eu posso passar por aquela porta, ela é individual. Ela é o quê? Ela é uma passagem. E na maioria das vezes eu tô muito mais preocupada em ser julgada e criticada pelo outro do que eu tô trilhando o meu caminho, do que eu tô escolhendo as minhas ações. Então é importante você o quê? Se divertir, desfrutar enquanto você faz. Não é só sobre fazer, não é só sobre ultrapassar uma porta, abrir e fechar uma porta. É sobre ultrapassar aquela porta e caminhar naquele novo caminho. É sobre você viver aquela experiência. É sobre você saber que depois de um passo tem outro passo e outro passo. E às vezes tem até uma maratona. Então você precisa aprender a desfrutar, se divertir enquanto você faz. A vida nunca foi, nunca será só trabalho. Você tem várias áreas na sua vida. Hoje eu tava numa cachoeira linda com a Fabiola, minha BFF. A gente tava vivendo uma experiência incrível, com um grupo maravilhoso de pessoas. Não era uma porta, era um caminho. Nós éramos um grupo de quase 10 pessoas, famílias, crianças, e a gente fazendo uma trilha gostosa. Por essa trilha a gente passou por 5 cachoeiras maravilhosas, cada uma com a sua beleza, cada uma feita no pincel de Deus. Então você vai vivendo aquela experiência e você vai vendo que pessoas vão triando, vão vivendo experiências juntos com você. Caminho e não portas, né? Você precisa o quê? Decidir. Você precisa saber que num caminho, por mais que você esteja em um conjunto, você precisa olhar para você. Você precisa ter autoconhecimento. Você precisa saber até onde aquela pessoa vai com você ou não. Você não gasta energia com o que você não pode controlar. Você não gasta energia com julgamento de pessoas, com críticas. Você aprende a dizer não no caminho. Porque o caminho, ele te leva o quê? À evolução, ao desenvolvimento. Muitas das vezes a gente só tá querendo abrir a porta. A gente quer a porta do dinheiro, a gente quer a porta do amor, a gente quer a porta da realização profissional, a gente quer a porta de um faturamento X, aqui a gente quer a porta de uma equipe top, mas depois que a gente abre a porta, a gente não sabe o que fazer.
A gente não sabe como desfrutar, a gente não sabe como colocar num plano de ação, porque o que vai te levar a algo a mais é o caminho, é você saber que conquistei, beleza, qual o próximo passo agora? E qual o próximo passo? E qual o próximo passo? Então o caminho, ele te exige um preparo, ele te exige um planejamento, ele te exige uma bússola, ele te exige o quê? Você está preparado para construir cada vez um passo, um passo, um passo, um passo. Não é sobre atravessar uma porta, é sobre viver um caminho, é sobre esse caminho te levar aonde você merece chegar. Porque você não vai chegar aonde você quer chegar, você vai chegar aonde você merece chegar. Por quê? Porque a lei da colheita funciona, que se planta, que se colhe. Então, o que você está colhendo? O que você está fazendo no seu caminho? Quais são as sementes que você está deixando? Porque daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai estar colhendo essas sementes. O que elas deram de fruto? Porque se você plantou abacaxi, desculpa, você vai colher abacaxi. Então, o caminho é sobre eu ter essa autorresponsabilidade, é sobre eu saber planejar, é sobre eu saber cuidar, é sobre eu saber que vai ter uma caminhada sim, e caminhada árdua ou não, é a minha caminhada, é a minha consequência, é a minha decisão, e que no mundo eu vou ter aflições, mas eu vou vencer todas. Em nenhum momento foi dito pra gente que seria fácil, mas em cada coisa que eu rompo, em cada aflição que eu aprendo, em cada aflição que eu evoluo, eu tô me tornando mais forte, tá? A dor é a fraqueza indo embora. Então eu tô me tornando mais forte, eu tô me tornando mais experiente, eu tô dando um passo mais firme. E aí eu vou empilhando passos, eu vou empilhando resultados. Daqui a pouco eu falo, uau, o meu caminho está valendo a porta. Não é, está valendo a pena, né? Meu caminho está valendo a pena. Não é só atravessar uma porta, é fazer o seu caminho valer a pena. Então o que eu quero que você faça de tarefa nessa chave 8 tão poderosa, tá? Primeiro, eu quero que você avalie 3 atitudes que te deixam frustrados, tá? 3 coisas que você sabe que fica frustrado. Nossa, toda vez que acontece isso eu fico frustrado. Nossa, eu não sei lidar com esse erro meu. Nossa, isso aqui me deixa extremamente frustrado. E nessa avaliação do que te deixa frustrado, você vai construir um caminho. O que eu preciso aprender? O que eu preciso buscar? O que eu preciso trilhar? O que eu preciso fazer de diferente, tá? E número 2, 3 pessoas das quais você precisa desapegar. Pessoas que estão fazendo você ficar parado, importa. Pessoas que não estão deixando você dar o seu passo para o seu caminho. Pessoas que não estão te incentivando, que não estão te motivando, que estão dizendo para você que a sua vida é um abre e fecha de porta. Não, sua vida é um caminho contínuo de evolução, de conquista. Então, 3 pessoas que você precisa desapegar. E bora construir os nossos resultados, porque viver de caminhos, gerar experiências e ser autorresponsável por esse caminho, pelos seus resultados, é bom demais. Clica no sininho.